Olá, tudo bom? Então, como vocês leram aí no título, hoje eu irei falar sobre um filme absoluto cinema demais. Facilmente um dos melhores filmes de animação já criados. Eu estou falando de um filme de animação em stop motion, que é uma animação muito da hora, que pra mim particularmente é meu segundo estilo favorito de animação, só perde pra animação 2D, e é um dos filmes mais famosos nesse estilo de animação. E eu estou falando de Coraline e o Mundo Secreto, mas eu prefiro só chamar de Coraline mesmo. Bom, no passado eu já tinha feito um vídeo sobre esse filme da Coraline, só que esse vídeo é uma porcaria, então esquece ele. Tanto é que esse vídeo só teve 3 minutos com uma thumbnail que é duvidosa. Mas esse filme é tão bom e eu gosto tanto desse filme que eu não poderia deixar que esse vídeo fosse o único vídeo que eu gravasse sobre Coraline, né? Então, estamos aqui novamente para falar sobre esse maravilhoso filme. Então, fica confortável aí na cadeira e vamos embora, porque no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o filme Coraline. Bom, antes de eu falar os pontos que eu gosto demais desse filme e por que eu acho esse filme tão bom, vamos dar uma pequena resumida aqui na história para poder contextualizar esse universo da Coraline. E afinal, essa história é muito boa, então acho que se merece pelo menos um resuminho aí. Beleza, mané! Bom, o filme começa mostrando a mudança da família da Coraline para uma nova casa. Sim, Coraline Jones e sua família Jones estão se mudando para esse novo lar. Essa casa chamada Castelo Rosa. Sim, só pelo nome já dá para se imaginar que a casa é bem grande. Depois disso já mostra a relação que a Coraline tem com os seus pais. E é uma relação péssima, porque tanto o pai quanto a mãe não dão muita atenção para Coraline. Ela fica querendo chamar a atenção deles, conversar mais com eles, só que os dois estão sempre muito ocupados com o trabalho, então eles nunca dão muita atenção para Coraline. E a Coraline acaba ficando triste e achando sua vida chata por conta disso. Ou seja, já é demonstrado aí um dos problemas aí da Coraline, que é o fato dela não gostar da própria vida. Bem dead. Bom, em uma hora tentando chamar a atenção de seu pai, ela acaba que estressa ele um pouco, então ele fala pra ela explorar a casa, porque a casa é muito grande, e contar o número de janelas e portas, pra ela poder se distrair um pouco. Nesse processo ela vai encontrando algumas coisas interessantes aí na casa, outras coisas nem tão interessantes assim, até que por final ela encontra uma passagem secreta. Sim. Bom, quer dizer, supostamente parece ser uma passagem secreta, pois na parede tem uma parte com uma fechadura. Então ela pede para sua mãe abrir aquela porta para ver o que tinha lá atrás. E bom, não tinha nada. É complicado isso. Depois dessa frustração dela, ela resolve tentar procurar um suposto poço que tinha naquele lugar. E tentando procurar aquele negócio lá, ela é surpreendida por um cara que veio com tudo pra cima dela, em cima dessa sua bicicleta motorizada aí. O nome dele é Wape. Não lembro direito a pronúncia do nome certo, porque bom, é um nome complicado. Eu não devia estar falando essas coisas. Eu sou Waibe Lovat. Waibe? Diminutivo de Wyborn. Lá ele se conhece e tal, e nesse momento já rola uma das interações em questão de humor que eu gosto bastante desse filme. Que os personagens desse filme, né, principalmente os vizinhos que convivem com a Coraline, chamam toda vez o seu nome errado, de Carolina. Até porque o nome mais comum ali é Caroline, e não Coraline, tá ligado? E qual é o seu karma? Meu nome não é nenhum karma. É Coraline. Caroline de quê? É Coraline Jones. Não está provado, mas eu ouvi falar que nomes comuns como Caroline induzem os outros a não terem maiores expectativas sobre a pessoa. Vamos matar agora. E bom, eu acho isso até que interessante, porque ela toda hora, ela fica estressada com isso e fica corrigindo os outros, né? Falando que é Coraline em vez de ser Caroline. Darsvidania, Caroline. Coraline. E bom, depois dessa péssima interação que os dois tiveram, né, até porque os dois começaram a conhecer o pé esquerdo, ela acaba indo conhecer o restante dos vizinhos. Além desse Wape e sua avó, outros 3 vizinhos moram ali por perto. O que mora na parte de cima, que meio que parece que ele mora no sótão, mas acho que não é o sótão, é o senhor Bobiski. E as outras 2 mulheres vizinhas moram, parece que meio que é o porão da casa, né, o porão ali do Castelo Rosa, mas não é bem o porão também. É a senhora Spink e a senhora Forcibly. Não lembro a pronúncia desses nomes também. Porra, é só nome complicado que tem nessa porcaria também, ó. Depois de conhecer seus vizinhos, vira a noite e ela vai dormir. Só que no meio da noite aparece um rato na casa. E quando ela resolve seguir esse rato, do nada simplesmente aquela passagem que era coberta de tijolos estava aberta. Só que com um túnel muito suspeito. Um túnel todo roxo e colorido e iluminado. Então ela resolve entrar aí. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Chegando nesse mundo, ela acaba conhecendo a sua outra mãe e o seu outro pai. Sendo a outra mãe denominada como Bela Dama. E como se pode perceber, essa sua outra mãe tem botões no lugar dos olhos. Uma estética incrível desse filme é essa questão de ter botões no lugares dos olhos. Vou explicar mais pra frente o porquê disso, então calma aí.
mas só sei que é uma estética muito da hora. A Coraline fica confusa com tudo ali, né? Afinal, ela entrou numa passagem secreta e do nada se deparou com uma outra mãe, com outro pai. E parece que esse mundo é meio que uma clonagem do mundo real dela. E ali ela vai percebendo que parece que esse mundo, além de ser uma clonagem do seu mundo original, aparentemente é meio que o mundo dela, só que bom. O mundo dela, só que divertido. Com os pais sendo atenciosos, uma comida muito boa, um lar muito agradável, tudo parecendo muito perfeito. Parecendo que tudo que é de ruim e que ela desejava naquele mundo original dela, tem nesse mundo dela agora. Então depois dessa noite incrível, ela acaba indo dormir e quando acorda, acorda no mundo normal dela de novo. Pois é, e ela acaba acordando decepcionada. Mas toda vez que ela começa a dormir e um rato aparece, ela acaba seguindo esse rato e consegue estar entrando nesse mundo novamente. Ou seja, o mundo, ele aparentemente só aparece de noite pra ela. E bom, depois de um momento quando ela foi entregar umas encomendas para o Sr. Bobinsky, antes dela ir completamente embora, o Sr. Bobinsky fala com que os ratos que ele cria lá na casa dele, sim, ele cria ratos e aparentemente os ratos conversam com ele. Ele disse que os ratos lá falaram para a Coraline tomar cuidado e não entrar mais naquela passagem secreta. Pois é, algo bizarramente bizarro. Mas ela acaba não dando ouvidos para esse rato. Até que então, em uma maravilhosa noite aí, antes dela jantar, a bela dama chega para ela e pergunta: Ô minha filha, então, eu sei que você gosta muito desse mundo, então por que não ficar nesse mundo aqui pra sempre, não é mesmo? Afinal, aqui tem tudo de bom e de melhor. Só que pra isso, você teria que fazer um pequeno acordo pra nós. Você teria que colocar botões em seus olhos. O que a Coraline acaba recusando na mesma hora. Afinal, ela não queria aceitar que colocassem botões nos seus olhos. E acaba então que a bela dama fica pistola da vida com isso, tenta impedir com que ela não volte para o mundo real, né? O mundo normal dela. E bom, o Ape acaba salvando a Coraline, tirando ela de um quarto escuro que a bela dama tinha trancado ela. E nesse quarto escuro também tinha outros 3 fantasmas, que, pelo visto, eram as outras 3 crianças que a bela dama tinha capturado elas antes da Coraline. Ou seja, eram 3 crianças infelizes também, com as suas vidas, que acabaram caindo na manipulação da bela dama. E assim, acabaram permitindo que ela costurasse os botões nos seus olhos. E costurando esses botões em seus olhos, ela roubou a alma de cada um deles. E para a bela dama saber exatamente o que era necessário para torná-los felizes e assim manipular eles, eles acabam recebendo um boneco de pano. E através desse boneco de pano, ela observa tudo sobre a sua vida. E a Coraline tinha recebido um boneco de pano desses do Ape antes, né? E esse boneco de pano pertencia à sua avó. E como ele achou que esse boneco de pano era igualzinho a Coraline, ele resolveu entregar esse boneco de pano pra ela. Pois é, né? O Ape sempre fazendo cagada. Só que o Ape desse mundo aí acaba ajudando ela a poder escapar desse mundo invertido dela. Chegando do mundo real dela, ela descobre que seus pais não estão mais naquele mundo. Sim, exatamente. De alguma maneira, a bela dama conseguiu capturar os pais reais dela e levou para o mundo invertido. Tendo em vista a cagada que acabou de acontecer e meio que isso foi culpa dela, da Coraline, ela então só tem uma única opção: derrotar a bela dama. E bom, ela se planeja, toma coragem e vai enfrentar a bela dama. E uma das maneiras que ela pensa em derrotar a bela dama seria através de um game, exatamente propondo um jogo para ela. E quem deu essa ideia pra ela foi o gato. Sim, exatamente, o gato ele fala aparentemente no mundo invertido, né? No mundo real, esse gato não fala nada, mas no mundo invertido, ele conversa ali e tal. E conversando com ela, ele fala que a bela dama adora uns joguinhos. Então, se ela propôs esses jogos pra ela provavelmente não recusaria. E o jogo que ela propõe seria o seguinte: encontrar as almas das crianças perdidas antes, né? Que foram capturadas antes do que ela, e encontrar os pais dela. Se ela encontrasse tudo isso, ela seria liberta junto com as crianças e seus pais, em um tempo determinado. Mas se esse tempo acabasse e ela não encontrasse todos, ela iria ficar presa ali para sempre. Contudo, ela vai em busca dos 3 olhos e acaba encontrando eles até de maneira razoavelmente fácil até. Rola umas cenas bizarras aí, mas muito da hora, que eu gosto demais, porque, bom, esse filme é meio que parece um terror infantil. Que hoje em dia assistindo, pra mim, ele não dá medo nenhum. Mas na época, quando eu assisti, quando eu era criança, meus amigos, que medo que eu senti desse filme. Ela consegue encontrar os 3 olhos ali tranquilamente, só que acaba que não consegue encontrar seus pais. Então, o tempo dela acaba acabando. Só que, usando a esperteza e a malandragem e a trairagem, ela fala pra bela dama que supostamente seus pais estavam atrás daquela porta secreta, forçando assim ela a abrir aquela porta que ela tinha trancado antes. Só que depois ela descobriu que os pais delas estavam no globo de neve que estava em cima, guardado em cima lá da lareira. Então com isso, ela consegue pegar esse globo e os olhos das crianças, taca o gato na cara da bela dama, a bela dama fica cega e assim ela consegue estar escapando daquele mundo invertido. Uma cena epicamente épica. A maneira que essa cena é construída fica muito da hora e eu gostei demais dessa cena. Dá bastante medo, pra falar a verdade, quando você assiste quando você é pequeno, mas hoje em dia, analisando todos os fatores aí, é uma cena muito da hora. Uma animação perfeita.
Então depois disso, depois de ter escapado da Bela Dama, ela resolve sumir com aquela chave que abre aquela porta, jogando ela lá no posto que ela tinha encontrado lá no começo do filme, com a ajuda do Ape também pra derrotar aquela mão que conseguiu escapar lá do mundo invertido da Bela Dama. E pra poder libertar as almas das crianças, ela acaba dormindo em cima das bolinhas ali que meio que tava aprisionando a alma delas. E depois, quando ela acorda, ela percebe que o globo mágico lá também, né, o globo lá de neve lá, que os pais estavam aprisionados, e assim os pais dela estavam libertos, finalmente libertos. O mais interessante dessa cena é que quando os pais dela aparecem presos no globo de neve, aparentemente parece que eles estão entendendo toda aquela situação, né? Ou seja, eles percebem que são presos e vem a Coraline lá tentando resgatar eles. Mas depois que eles são libertos, eles meio que parece que esqueceram disso. É como se aquilo nunca tivesse acontecido pra eles, mesmo que eles estivessem com neve na roupa dele. O que eu acho muito interessante e eu gostei muito deles terem implementado isso na história, né? Na cena. E depois disso, corta pra uma cena final onde a Coraline e o Ape resolvem cortar pra avó do Ape sobre toda a história que tinha acontecido. Até porque somente ela, o gato e o Ape acreditam nessa história. E por algum motivo eles acreditam que a irmã que tinha desaparecido da avó do Ape, né, que era uma das crianças que foram capturadas pela Bela Dama, eles acreditavam que contando isso pra ela, ela iria se sentir melhor descobrindo como a sua irmã foi desaparecida. E toda essa cena é muito da hora porque demonstra meio que uma espécie de churrasco que eles fez com os vizinhos ali e tal, e mostra que a relação dos vizinhos com a Coraline melhorou bastante, não que eles tivessem uma relação ruim antes, mas parece que tá bem melhor, e a relação dela com os pais também tá bem melhor, os pais aparentam estar mais felizes com ela, o que é muito da hora e é um final muito legal de ser visto, tá ligado? Ver o que a Coraline está feliz com a sua vida nova agora, depois de tudo que aconteceu, ela e seus pais estão uma família mais feliz, o que eu achei muito lindo, cara, muito lindo, dá até vontade de chorar, cara. Só que não, porque aqui é macho, porra. É de fazer até um homem feito chorar. Mas esse homem aqui, não. Volta já pra dentro, lágrima. E agora falando nos pontos do porquê eu gostei tanto assim desse filme. Primeiramente, falando da história. A história desse filme é sensacional. Eu gostei demais dela. Obviamente que falando resumidamente aqui nesse vídeo, não tem como eu apresentar tanto assim o quão incrível é essa história, até porque quem nunca assistiu esse filme, eu espero que depois desse vídeo assista a esse filme merece demais, esse filme é muito bom, eu gostei demais dele, e imagino que você também deve gostar bastante dele. Assim você vai estar podendo pegar todos os detalhes de maneira melhor, assim por dizer. Mas a história, como ela é construída, é muito da hora. Todas as questões de mínimos detalhes que esse filme mostra também é um negócio bem interessante. Até hoje tem gente descobrindo segredos que aparecem no filme. Coisas que meio que estão contando um spoiler pra você, mas você não percebe isso, entende? Tipo, coisas que estão contando aquela história ali e mostram que tudo isso vai dar ruim, entendeu? É um filme que é muito da hora nesses aspectos, porque tem muitas coisas escondidas nele, né? Muitos pequenos detalhes que, pra você perceber, é só você assistir no filme depois de novo, entendeu? É meio que a mesma experiência assistindo Attack on Titan novamente. Mas a história desse filme é muito criativa. Essa questão do meio que os olhos representarem a abertura da alma do ser humano, né? Que muitas vezes a gente vê os olhos como essa espécie de porta para a visão da alma, né, da nossa alma. É algo bem interessante e nesse filme a Bela Dama meio que captura a alma dos outros costurando botões em seus olhos. Muito da hora. Então esses pequenos detalhes são muito da hora nesse filme e a história dele é realmente muito boa. Agora eu queria falar um pouco da animação também desse filme, porque, bom, como eu falei, é um filme feito de stop motion. Ou seja, ele é um filme na conjunção de várias fotos juntadas, criando assim uma ilusão de animação. Então tudo aquilo que tá ali acontecendo no filme meio que foi criado na vida real, assim por dizer, através de massinha, né? Até porque esse estilo de animação é feito assim, né? É feito de massinhas reais, né? Que você vai movimentando elas e tirando as fotos. Assim, depois de criar todos esses movimentos através da foto, né? Juntando todas as fotos, cria essa ilusão de ótica aí de animação. E filmes hoje em dia, como os filmes 2D, né? De animação 2D, os stop motion também são bem raros, porque é um estilo de animação que parece que os filmes não chamam tanto assim a atenção das pessoas, né? Infelizmente. E são filmes muito caros de serem feitos. Afinal, além de envolverem o gasto ali do material, né, de comprar as massinhas, modelar elas e tal, o tempo que gasta muito tempo para poder estar montando a cena dos filmes também, entende? Então, eles são filmes muito caros de serem feitos e não dão tão lucros assim pros estúdios. O que é o problema, porque meio que isso dá um aspecto que os filmes de stop motion estão morrendo, né? E isso é muito bad, isso é muito paia, porque esse estilo de animação é muito lindo. E a animação desse filme é muito linda, tá ligado? Principalmente as cenas
cenas finais, mostrando ali toda aquela ação lá da Coraline fugindo, do mundo sendo destruído. Tudo isso é muito da hora e na animação fica muito lindo. E eu gosto demais dessa animação. E agora falando dos personagens, todos os personagens desse filme são muito interessantes. Tipo assim, nesse filme não tem nenhum personagem que você taca pro lado, tá ligado? Você acaba que não gosta desse personagem porque ele parece ser chato. Não, o que daria pra dizer ali que é o mais chatinho ali seria o pai dela. E não é tão chato assim, tá ligado? O personagem dele tanto faz o pai dela da vida real quanto o outro pai. Personagens engraçados. Eu gosto mais do personagem do pai dela. Dos melhores personagens, obviamente, um deles é o gato, que eu não falei tanto assim no vídeo assim, mas ele é um dos melhores personagens desse filme, até porque ele aparenta ser um personagem que tem muito poder naquele mundo, né? Ele sempre fala que na hora que ele quiser entrar, ele entra, e na hora que ele quiser sair, ele sai do mundo lá da Bela Dama. E a Bela Dama não consegue estar fazendo nada contra ele, entende? Então, ele sempre se demonstra ser um personagem bem poderoso nesse mundo. E um personagem muito sábio também. E, obviamente, também tem a Bela Dama, que é outra personagem incrível. Toda essa estética dela de usar botões e costurar botões nos olhos das pessoas pra poder estar roubando a alma delas. É uma estética incrível. Nesse filme acaba tendo cenas muito da horas e interessantes de se ver, né? Principalmente envolvendo essa personagem da Bela Dama, né? Então, os personagens desse filme são muito interessantes e cada um apresenta um papel bem fundamental, assim, na história do filme. Por exemplo, o Sr. Bombinski falando sobre os ratos, avisando ela que ela não deveria entrar novamente naquele mundo da Bela Dama. O outro Sr. Bombinski do outro mundo invertido lá também sendo um senhor feito de ratos, né? Que dá uma estética bem sinistra, mas muito interessante a cena dela tentando roubar o olho dele. As duas senhoras lá, elas meio que ajudam a Coraline projetando um artefato ali que fazia com que ela observasse e descobrisse qual que eram os olhos verdadeiros ali para ela poder estar pegando eles. As senhoras do outro mundo também são bizarras, né? São bem estranhas, mas são esteticamente falando bem interessantes e gostei bastante delas. O outro pai também, como eu falei, é um personagem muito engraçado, eu gosto bastante dele. E eles é uma cena também bem sinistra ali também no filme ali, e acaba combinando demais. Um dos personagens também bem interessantes aí é o Ape do outro mundo, porque meio que a Bela Dama costurou a boca dele para ele poder não falar, até porque a Coraline achava que o Ape falava demais no outro mundo. Então a Bela Dama acaba fazendo esse Ape calado, e depois acaba que esse Ape calado consegue estar ajudando a Coraline a fugir. Então ele tem um papel importante no filme e ele é um personagem muito interessante. O jardim, os vizinhos, mas é tudo uma armadilha. Eu acho que ouvi alguém me chamar, senhorita Jones. Você não acredita em mim? Então pergunta pro seu gato. Gato? Ah, eu falo pra minha avó que você não encontrou a boneca dela. Você não tá ouvindo o que eu tô dizendo! É, porque você é doida! Seu desajustado! Doida! Como eu falei, de fato, todos os personagens desse filme são interessantes demais. E eu gosto demais de cada um deles. E eu acho que isso tudo molda o fato do filme Coraline ser esse filme perfeito demais. A animação ser muito boa, os personagens serem muito bons, a história ser incrivelmente boa também. Bem que tudo isso juntando acaba que cria esse filme perfeito. E como ele é um filme de terror infantil, o terror dele é surpreendentemente alto, tá ligado? Tipo, quando eu assisti ele quando eu era pequeno, quando eu era criança, você é doido, meu filho. Eu fiquei com medo demais desse filme, tanto é que eu não assisti ele depois, durante uns 3 anos. Mas só depois, quando eu fiquei mais velho e eu parei de ter medo dele, eu voltei a assistir esse filme. E esse filme é realmente muito bom. Eu gosto bastante desse filme. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria demais gravar outro vídeo falando e comentando sobre o filme da Coraline, porque eu gosto demais desse filme, tá ligado? Como eu deixei bem claro no vídeo. E eu acho que o meu único vídeo que eu teria feito sobre Coraline ser esse vídeo em específico que eu tinha postado antigamente, não me parecia muito justo. Então eu queria regravar outro um pouco melhor, entende? Então acabou saindo essa bomba aqui. É isso, deixa aí nos comentários qual que é o seu filme de animação favorito. Deixa aí também o seu filme de animação favorito em stop motion, porque eu acredito que você deve gostar de algum filme em stop motion, pelo menos um. E deixa aí nos comentários o que você acha do filme da Coraline também, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal apenas se for assistir meus vídeos. Não tô mais afim de inscritos fantasmas. É isso, falou e é nóis. Tchau, até o próximo vídeo.